Ô Zaidan, é tão bom falar contigo, meu velho, mas é tão ruim que seja por essa circunstância. Bom dia, Zaidan. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. O sol tá bom aí? Tá, dá pra compreender. Não, deve estar. Não tá excelente, mas dá pra ouvir, sim. O som? O som. Não você entendeu o sol, não? Entendi o sol. Então tá um pouquinho abafado, então. Eu não faria uma pergunta tão psicodélica, Megali. A gente imagina, Zaidan. Zaidan, e aí, que fica do Zé dentro da gente? Eu não quero usar o nome do Zé Paulo para fazer proselitismo, né, de coisa alguma, mas o Zé Paulo é um desses caras que as pessoas ficavam meio atônitas nesse momento de infantilidade, né, num debate que é indigente, porque ora ele elogiava o governo, ora ele batia no governo, e parece que as pessoas perderam a capacidade de entender que isso é o normal, né? Que é isso que se espera de jornalista. O jornalista não é porta-voz. Ele não é porta-voz de político, ele não é porta-voz de grupo econômico, ele não é porta-voz de ninguém. E o Zé Paulo nunca foi porta-voz, não é? Ele dizia o que ele pensava. Se podia discordar, concordar, é óbvio, mas ele nunca foi porta-voz de ninguém. Eu acho que isso é uma herança a ser desfrutada por todos aqueles que trabalharam com ele, aqueles que estão começando, né? E ele e o Salomão, aliás, tinham essa marca, né? No momento em que o país estava perplexo diante de tanta infantilidade no debate político, você sempre ouviu do Zé Paulo, do Salomão, de você, Megali, porque o sujeito chama de comunista, depois chama de fascista. Isso é bom, isso é ótimo, porque isso significa que você não é porta-voz, que você não está fazendo proselitismo no rádio, você está defendendo as suas ideias, dando a sua opinião. Se o governo erra, você desce a lenha, se o governo acerta, você diz. Só que quando você diz que ele acerta, né, vem essa mentalidade infantil e diz que você é um fascista. Se você diz que ele erra, alguém diz que você é comunista. Então, o Zé Paulo sobreviveu a essa bobagem, nunca se abalou, às vezes se irritava com alguns comentários que chegavam ali, né? Porque é terrível quando você diz uma coisa e claramente quem te ouviu não entendeu o que você disse. Pior, tenta encontrar uma razão oculta para você ter falado aquilo. Isso é uma estupidez. Então, o Zé é um grande nome do rádio, do jornalismo brasileiro. Não é só do rádio em si, mas do jornalismo brasileiro. Além da marca registrada conduzindo debates, né? O Grupo Bandeirantes, como você, Sheila, sabe muito bem, você, Megali, também, tem essa marca da primazia, né? De ter inaugurado os debates no Brasil. E começaram tardiamente, né? Se os Estados Unidos fizeram com Kennedy e Nixon, a Bandeirantes se inaugurou num período ainda de ditadura militar. Debates memoráveis. E o Zé Paulo também tem o nome dele na história dos debates. Então, para mim foi uma honra, inclusive, ter feito gente com ele durante um período. Muito bom ter trabalhado com ele esse período todo. A gente, várias vezes, eu estava saindo, ele estava chegando, né? Quando eu trabalhava de madrugada. Então, o Zé Paulo é uma figura emblemática. Eu só aplaudo o Zé Paulo, só isso. Zaidan, queria te ouvir um pouco mais sobre essa experiência que foi mais próxima, né? Da sua presença no Gente, e aí sim, lado a lado, dividindo microfones com o Zé Paulo. Como é que foi esse período, que é recente, né? Foi um período recente agora, do ano passado, se não me engano, começo desse ano também, né? Foi no começo. Depois eu mudei de horário, mas eu comecei no ano passado até o começo deste ano, março, se não me engano. Então, a gente ria muito, Sheila. Inclusive, quando havia alguns debates com convidados, né? Eu me lembro de um debate acalorado que tive com o Rogério Marinho. E o Rogério Marinho, de certa forma, idealizando o Brasil, né? Imaginando que aqui há uma social-democracia, que há um farto colchão de proteção social. E a gente perguntando para ele se ele não estava confundindo com a Noruega, né? E o Zé Paulo dava muita risada, ele achava ótimo esse tipo de coisa, porque isso é que deve ser feito, né? Então, você pode receber o Rogério Marinho, concordar com alguns pontos e discordar de outros, né?
A pior coisa é quando você liga o rádio ou lê o jornal e você sabe exatamente o que será dito antes de ler ou de ouvir, porque aquilo é apenas um trabalho de press release, aquilo é um porta-voz escrevendo ou falando. Olha, no Brasil você tem, no jornalismo, infelizmente, você tem porta-voz até do Gilmar Mendes, você tem porta-voz de muita gente. E o jornalista não é porta-voz. E o Zé Paulo nunca foi, então ele achava ótimo esse tipo de coisa. A convivência foi excelente, né? Ele estava à distância, ele estava fazendo da casa dele, eu no estúdio, ele na casa dele, e a gente notava que ele amava fazer o Gente. Não era apenas assim o costume, o hábito, né? A marca registrada, que obviamente era dele no Gente, mas ele gostava, ele tinha prazer em fazer o Gente. Isso contaminava todo mundo, né? Aquele prazer se estendia, se espalhava por todos nós, Sheila. Inspirava demais, né? A gente fala aqui tanto de referência, né, pra gente que tá há menos tempo no microfone e tal, e como a gente se inspira nesses caras. O Zaidan é um deles. O Megali falou assim, é o cara hoje, falando de você, Zaidan. Ele sabe que eu tô sendo muito sincero. O Zaidan, eu gostei que você puxou para a questão da independência jornalística do Zé, que é uma coisa que a gente não deve esquecer nunca, né? Tem que manter essa bandeira hasteada o tempo todo. Eu lembrei o quanto conviver com o Zé Paulo fazia de nós. Não é o seu caso, Zaidan. Você já está nessa estrada há mais tempo e é um poço absurdo de cultura. Mas para nós mais jovens que aprendemos muito com o Zé, o quanto ele demandava da reportagem, especialmente daqueles jovens. Ele pressupunha, e com toda razão, que quem estava na pauta tinha que saber absolutamente tudo sobre a pauta. Eu me lembro que ele colocou o Chico Prado numa saia justa uma vez, coitado do Chico, que estava fazendo uma matéria sobre entrega de estação de metrô. O Chico hoje está na CNN, mas ficou muito tempo aqui na Rádio Bandeirantes. E o Zé pediu para que o Chico Prado falasse um pouquinho sobre a importância das ferrovias na história do estado de São Paulo. Só isso. A laranja, o café, o quanto a ferrocultura. E o Chico Prado falou, fudeu. Desculpa. Mas foi isso. Mas, basicamente, ele me colocou numa dessas uma vez também, como correspondente. Saiu uma matéria na capa da Veja sobre um professor americano que estava revolucionando o ensino, e naquele fim de semana eu tinha feito uma viagem, eu não tinha visto Veja, Época, Folha de São Paulo, não tinha lido nada da imprensa brasileira. Nunca pensei que eu fosse precisar. Só que aí na segunda-feira o Zé Paulo me fez a pergunta sobre o tal do professor que eu nunca tinha ouvido falar mais gordo. Sabe o que eu fiz, Zaidan? Usei a velha tática dos covardes de caiu a linha. Não, foi a única tática, hein? Primeira e última. Mas sabe o que é curioso? A gente estava mais cedo, Zaidan, desculpa, Megali, te interromper. A gente estava falando da generosidade do Zé Paulo. Acho que comigo, no microfone, também era muito novinha ali, estava com 19 anos começando. O Zé sempre foi muito generoso, inclusive nesse sentido. Não me lembro de uma saia justa desse porte aí com o Zé. Ele me poupou disso. Deu sorte, então. Ele exigia muito de nós, viu, Zaidan? E isso nos tornou profissionais melhores. Vai fazer muita falta essa referência para quem está começando agora. Acho que muitos repórteres, né, tiveram essa boa escola. E o interessante... outro dia, no ano passado, a gente gravou um Gente especial com o Salomão, e acho que foi no aniversário do Salomão. Então, quando o Salomão decidiu se aposentar oficialmente e tal. E eu até disse para os dois que você tem algumas duplas emblemáticas, né? Desde o Batman e Robin até Pelé e Coutinho, né? E Zé Paulo e Salomão fizeram uma dupla emblemática. E o interessante era... Mas ali era Pelé e Pelé, hein, Zaidan? Ali era Batman e Batman. Mas o interessante é que eram dois Batman muito diferentes, né? O Salomão, ele é o bem... O Salomão, eu conversei com ele há 2 semanas, ele tinha saído do hospital, ele ficou muito tempo no hospital, ele caiu, teve uma fratura e tal. E você liga para ele dá risada, ele conta piada, ele é assim o tempo inteiro. Ele e o Joelmir Betting
eram assim o tempo inteiro, né? O Joelmir era incapaz de conversar 4 minutos sem soltar uma anedota, né? Ou com ele mesmo, ele brincava com ele mesmo. E o Salomão é assim. E o Zé Paulo, é o contrário, o Zé Paulo era ranzinza, mais sério, né? Irritadiço. E reconhecia isso, inclusive quando nós conversamos nesse especial com o Salomão, o Zé Paulo dava risada disso, né? Do fato de que ele admitia que era uma pessoa mais irritadiça, menos paciente com as coisas, com os erros que acontecem o tempo todo. E o Salomão não, o Salomão tudo é motivo de uma piada, de uma anedota, de uma graça, né? E a convivência dos dois foi perfeita. Então você falou que eram 2 Batman, né? Mas 2 Batman muito distintos, né? Um estava mais para Coringa, né? Dava risada de tudo, que é o Salomão. E o Zé Paulo sempre sério, sempre exigente, mas ria disso, né? Nessa conversa, que foi muito informal, óbvio, com o Salomão, o Zé Paulo ria dessa característica que ele tinha, desse contraste com o Salomão. E acho que esse contraste foi perfeito, né? Porque o Gente não tinha uma cara só, ele tinha 2 personalidades diferentes, 2 temperamentos diferentes, porém 2 caras absurdamente honestos com o jornalismo, com o que faziam, né? Com a responsabilidade do que faziam. Eles são a marca do Gente, né? Sempre. Salomão e Zé Paulo. E o Joelmir, claro, era o trio. E ele era esse contraponto porque ele era um cara impaciente, que se irritava. E às vezes até isso provocava debate, como aquele do Quércia. O debate dele com o Quércia é memorável, né? É memorável, porque ele não teve muita paciência com a conversa do Quércia e aquilo virou um debate icônico, né? O Zaidan, aqui quem está falando é a Ellen Brown. Oi. E eu sempre tive muita curiosidade, enfim, sobre o fazer jornalístico, assim, o quanto a gente ouve no ar, mas o quanto se pensa atrás do que a gente ouve no ar. Você acabou de mencionar que esse debate do Gente era um debate com muita, acho que você usou a palavra aí, muita honestidade entre cada um deles, entre o que eles eram. Mas o quanto disso, eu queria saber de bastidor, era assim, eu sou assim, e o quanto eles pensavam, nossa, isso vai provocar o outro, isso vai provocar o Salomão. Havia isso no bastidor? Eu penso que não, porque era tão comum, né? Às vezes sim, às vezes o Zé sabia que uma palavra, uma notícia iria provocar o Salomão. Não é nem que ele, ao dizer alguma coisa, provocaria uma reação no Salomão. Por exemplo, o Salomão tinha uma defesa, né? Uma defesa natural, que explode nele quando se fala dos países árabes, do povo árabe, né? Naqueles diversos países. E isso, em razão dos embates históricos que aconteceram no século XX, início do século XXI, entre as posições dos Estados Unidos e dos países árabes, isso levava o Salomão a uma indignação permanente com as posições dos Estados Unidos em relação ao Oriente Próximo, né? E então qualquer notícia, o Zé Paulo já sabia que qualquer notícia relacionada a esse assunto faria o Salomão deixar o seu quase invariável bom humor e virasse um guerreiro, né? Era muito interessante. Tinha coisas que mexiam muito. E o Zé Paulo era muito... O Zé Paulo, até a Valéria, minha mulher, estava me dizendo aqui o quanto ele conhecia São Paulo, né? A cidade de São Paulo. E por gostar, né? Então ele conhecia as características de bairros, de ruas. E os assuntos de São Paulo mexiam demais com o Zé Paulo. Muito. E convenhamos, né? São Paulo é um poço de problemas, né? Então ele se indignava quase que diariamente, mas não havia assim um provocando o outro, mas sim um sabendo que tal assunto faria o outro subir na cadeira, né? E o Salomão, interessante isso, porque o Salomão era qualquer coisa que ele visse como uma agressão a um país árabe, né? Ele era o embaixador do pan-arabismo, né? Quase um Nasser, o Salomão. Que maravilha conversar com você, viu, Zaidan? Espero que da próxima seja numa circunstância... Bom, não dá para ser numa circunstância pior que essa. Zaidan, um beijo para você, bom trabalho. Tá sol aí em Minas?
Agora Aqui, sim, a gente quer saber a agora é situação. sua vez da pergunta psicodélica. Eu faço perguntas psicodélicas, Zaidan. Tá só. Mas, Megali, o que eu te falei lá no comecinho, cara, eu quero enfatizar isso, sabe? Você tem isso. Eu vejo as pessoas ficarem perplexas porque não conseguem rotular a sua opinião. Isso é muito bom. Isso, na verdade, é um atestado de jornalismo de verdade. Então, Obrigado, parabéns Zaidan. pelo seu trabalho. A Sheila, com quem trabalhei já há muito tempo na Bandeirantes, que é uma referência para todos nós aí, há muito tempo na Band News. E a Ellen, que eu ouvia, como diz Milton Neves, em outra emissora. Um abraço para você. Zaidan, um abraço enorme. Obrigada, viu? Imagina, Um abraço. eu que Obrigada. agradeço. Um abraço.